bem-vindo ao segundo episódio do Desprogramadas, o seu novo programa favorito de espiritualidade, autoconhecimento, crises existenciais, teoria da conspiração. Não fique irritado comigo que a minha dicção hoje tá um caos, tá? Acordei muito cedo, já falei pra Calica e estou aqui com ela, a maravilhosa Bruna Mota. Você gostou, amiga, do primeiro episódio? Eu adorei. Gostou? Eu Adorei. gostei também. E se você gostou, deixa aí, gostei do primeiro episódio, já estou aqui no segundo, meninas. Isso. Que a gente lê todos os comentários. Sim, sim. Então, gente, hoje vamos falar um pouquinho sobre, enfim, quem somos nós, né? Exato. Eu vou começar explicando através do ponto de vista da terapia cognitiva comportamental, e depois a gente vai levar isso um pouquinho para a espiritualidade, tá? Tá. Então, o que a terapia cognitiva comportamental fala? O que somos nós? 40% da gente é genético, é o que a gente recebe de toda a nossa ancestralidade, e 60% da gente é comportamental, ou seja, a partir do momento em que a gente nasce, a gente começa através das nossas interações sociais, a gente começa a aprender comportamentos. Tá. Através da observação dos adultos ao nosso redor, dos nossos pais, né? A cultura que a gente está inserido, através de todos esses conceitos e estímulos que a gente vai recebendo. Segundo a terapia cognitiva comportamental, esses 40% que é genético a gente não tem como modificar. Tá. Só que já os 60% a gente teria como modificar a partir do momento em que a gente começa o nosso processo de autoconhecimento. Só que vem a epigenética e fala que, na verdade, essa parte que é herdado geneticamente só vai se manifestar ou não através do meio. Então, que na verdade é o meio que determina o que vai se manifestar ou não. E esse meio, ele interfere e modifica a nossa genética. O meio você diz no lugar que eu vivo e as experiências que vai acontecer comigo. Tipo, aconteceu tal coisa e aí isso vai despertar algum aspecto desses 40% em mim. Isso. Ou criar novos. Mesmo Entendi. que eu tenha vindo com um gene de predisposição para câncer de pulmão, por exemplo. Uma pessoa através do meio, uma pessoa que não veio com essa predisposição ao câncer de pulmão, ela pode fumar a vida inteira e modificar esse gene e aí sim desenvolver o câncer de pulmão. Entendi. Então, na verdade, o meio é que vai ser o gatilho para que essas questões da hereditariedade se manifestarem ou não, ou criarmos mutações a partir do que a gente vive agora, para as futuras gerações. Tá? Então tá. Então, o que acontece? Quando a gente nasce, que a gente começa a nossa interação social, a gente começa a desenvolver crenças. Crenças sobre nós mesmos, sobre o outro, sobre o mundo e sobre o futuro. Esse conjunto de crenças, ele vai ficando armazenado no nosso subconsciente, tá? E a parte mais crítica desse processo acontece até os 7 anos de idade. Eu ia te perguntar isso agora, se é essa parte aqui. Isso, até os 7 anos, tudo que a criança viveu, emocionalmente falando, vai ficar registrado nesse subconsciente e é o que vai determinar toda a sua vida. Mas a gente teria como tratar. Tipo, tem uma coisa que é ruim, e aí eu vou lá e trato aquilo. É muito difícil de mudar? Não é muito difícil de mudar. Na verdade, quando a gente vai viver a nossa vida adulta, a gente está em busca de todas aquelas questões emocionais que não foram supridas na infância. Então, por exemplo, em um relacionamento amoroso, uma pessoa que sempre namora com um cara que abandona ela, que não liga para ela, enfim. Provavelmente essa criança viveu exatamente esse cenário como uma criança na sua infância. Sim.
provavelmente ela não foi amada, ela não foi respeitada, ela não foi cuidada. E aí ela repete isso no futuro. Sim. Quando a gente entra com os processos de reprogramação do subconsciente, que a gente até falou um pouquinho na semana passada, a gente consegue ir desestruturando esses programas que foram instalados principalmente ao longo dos 7 anos de idade. Então é possível sim modificar. Mas como a criança ela não tem consciência, né, ela é puro instinto e emoção, é muito difícil para ela ali conseguir. Ela não vai ter a capacidade de fazer julgamentos como nós adultos. Mas isso fica armazenado mesmo, por exemplo, eu não tenho tantas lembranças assim quando eu era muito criança. Porque é até os 7 anos, né? Sim. Eu tenho um flash ou outro de quando eu acho que eu tinha 3 ou 4. Mas a gente já começa a armazenar isso desde recém-nascido? Assim? Desde a barriga da mãe. Desde a barriga da mãe. A gente já está recebendo essas informações. Na verdade, segundo a nova medicina germânica, a gente já começa a receber essas influências 3 meses antes da concepção do bebê. Pela energia ou pela... Por uma questão energética, né? Tudo são ondas de possibilidades, a gente vai explicar um pouquinho isso depois também. Sim. Então, segundo a medicina germânica, 3 meses antes da concepção do bebê, ele já está absorvendo tudo ali daquele pai e daquela mãe. Caramba. Sim. Mas tudo que está gravado no nosso subconsciente, a gente não se lembra. Então, Sim. não é... Você não precisa se lembrar de coisas. Eu também não me lembro de nada da minha infância. Mas o programa está todo lá ali, instalado. Sim. A gente poderia ter acesso talvez por hipnose, né? A hipnose é uma das técnicas que você tem acesso. Ai, mas eu não sei se eu ia querer ter acesso, não. Se eu não lembro, deixa lá. Não, mas assim, para você colocar luz na sombra, você tem que ir lá na sombra. A única possibilidade que tem, uma das possibilidades que tem de você conseguir modificar isso, é você colocando luz naquilo. Sim. E ressignificando, porque aí você vai entender por que desse processo. Então, o que acontece? Esse conjunto de crenças, ele fica armazenado lá no nosso subconsciente. E é esse conjunto de crenças que vai determinar as nossas atitudes, os nossos pensamentos, as nossas emoções e a forma como a gente se comporta na vida, tá? Então, como que acontece? A maioria das pessoas, elas acreditam que são as situações que a gente vive que determinam as nossas emoções. Então, por exemplo, eu vivi tal situação com fulano e aquilo fez eu ficar com raiva. A maioria das pessoas acreditam nisso, mas não é assim que funciona. Quando a gente vive uma situação, qualquer situação que seja, essa situação, ela ativa o nosso conjunto de crenças lá no nosso subconsciente. Através desse conjunto de crenças, geram os pensamentos, que na terapia cognitiva comportamental a gente chama de pensamentos automáticos, porque eles acontecem automaticamente, a gente não tem controle sobre esses pensamentos. Tá. E esses pensamentos automáticos, eles são a interpretação daquela situação que eu vivi. E a partir desses pensamentos, que são a interpretação da situação que eu vivi, é que eu vou sentir uma emoção. Aí, a partir dessa emoção, eu me comporto de uma determinada forma na vida. Sim. E aí, esse comportamento, ele vai gerar todo um resultado na fisiologia do meu corpo. O meu corpo inteiro vai sentir todo esse processo, quimicamente falando. E aí começa um ciclo de novo. Aí esse comportamento gera uma nova situação, que gera um novo pensamento automático, uma nova emoção, um novo comportamento, respostas no meu corpo, e aí entra num looping sem fim. Sim. E assim vão acontecendo as interações. Então, o que acontece? Se eu tive, por exemplo, uma infância onde o meu pai falava o tempo inteiro que eu sou burra, que eu nunca ia ser nada, que eu não vou dar nada na vida, que eu vou ser uma fracassada e tudo mais, qual é o conjunto de crenças que eu tenho sobre mim mesma? De que eu não sou boa o suficiente, de que eu não sou capaz, de que eu sou burra. Esse conjunto de crenças, ele fica armazenado lá no meu subconsciente. Sim. Então,
Vamos imaginar numa situação onde eu estivesse atuando como psicóloga e na segunda sessão o paciente simplesmente desapareceu. Então, qual é a situação? Mandei uma mensagem confirmando o horário com o paciente e ele não me respondeu. Essa é a situação que eu estou vivendo. Nesse momento, ativa as minhas crenças lá no meu inconsciente, de que eu não sou capaz, eu sou burra, eu nunca vou conseguir ser ninguém na vida e etc. Nesse momento, eu começo a pensar, ai meu Deus do céu, eu devo ter feito alguma coisa errada, aquele paciente não deve ter gostado de mim, nossa senhora, tá vendo, não vai dar certo isso, eu não vou conseguir nunca ser ninguém. Aí a partir disso eu começo a ficar triste, eu fico ansiosa, eu fico angustiada. Sim. E aí quando, a partir dessa emoção, a gente vai se comportar de uma determinada forma na vida. Ou a gente luta, ou a gente foge, ou a gente paralisa. Então, a depender da situação, a depender da pessoa, eu posso simplesmente fugir e falar, não quero mais ser psicóloga. Ou eu posso paralisar, ou eu posso simplesmente luta, fuga E paralisação. Luta, fuga e paralisação. Ou eu posso ir lá atrás da pessoa para tentar entender o que aconteceu e tudo mais. Tá? Cada pessoa vai reagir de uma forma diferente em situações diferentes. Então, a gente reage dessas 3 formas em situações variadas na vida. E aí, o que acontece? Vamos supor que eu tenha paralisado nesse momento, e aí eu fiquei em casa o final de semana inteiro, não quis sair, porque eu estava mal, que aquilo mexeu muito comigo e etc. Quando chega na outra semana, a paciente manda uma mensagem. Bruna, me desculpe, meu celular quebrou e eu não tinha como falar com você. Meu Deus. Todo aquele processo foi totalmente desnecessário, porque não foi baseado na realidade. Foi baseado no meu conjunto de crenças que eu tenho sobre mim mesma, que foi formado por conta do que o meu pai dizia lá atrás sobre mim, o que não reflete a realidade. E aí, o que acontece? Todos os estudos na área de terapia cognitiva comportamental, eles comprovam que nem 10% de tudo que a gente pensa é realidade. Ou nem 10%? Nem 10%. 91% de tudo que a gente pensa são interpretações equivocadas da realidade. Meu Deus. A gente é tudo delulu. Caramba, eu não sabia que era tanto assim. Sim, e o pior que é mesmo. Eu achei que era só se você tivesse alguma das distorções, ou algumas delas, muito acentuada. Não. Que você fazia esse tipo de coisa. Não. Nem 10% do que a gente pensa é real. Meu Deus. Sim. Era muito louco. Quando eu atendia casal, aí brigaram. TCC pode ir pra casal? Sim. Terapia de casal? Sim. Isso era uma das minhas perguntas que eu queria fazer. Sim. Quando eu atendia casal, aí brigaram, né, no final de semana. Aí um ia contar uma história e aí o outro contava a mesma briga. Era praticamente uma esquizofrenia. Você falava, vocês estão falando da mesma situação? Vocês estão falando da mesma briga? Por quê? Justamente por conta dessas interpretações equivocadas. Sim. Então um falava assim, porque ele sabe que eu não gosto de tal coisa e fez tal coisa. Aí o outro viu e falou assim, gente, mas eu nunca soube que você não gostava daquilo. Tem muito disso. Tem muito disso. Então são essas interpretações equivocadas, entendeu? Que acontecem. E isso acontece não só em casal, acontece com amigos, acontece com com colega de trabalho. Com seu pai, com a sua mãe, com você, como pai, como filho. Eu acho que uma das coisas que mais mostram que você tá amadurecendo é quando você escuta uma pessoa contando alguma coisa que alguém fez, e aí você fica tipo, tá... Essa pessoa, eu não vou pintar essa pessoa como esse ser humano horrível que você tá falando, porque é o ponto de vista dela. Se eu ouvir a outra pessoa, eu não vou mais acreditar que ela é vai assim. fazer a interpretação daquela situação ou daquela pessoa baseada no conjunto de crenças que ela tem. Sim. E não baseado na realidade. Sim. E isso, inclusive, é o que gera os famosos cancelamentos diariamente na internet.
Que a gente vê um recorte de alguém em algum lugar na internet e começa aquela enxurrada de E ódio. deixa de considerar todo o contexto. E é cada um engatilhando as suas próprias crenças em cima daquela ocasião. Nossa. Mas isso é o que gera todos os problemas interpessoais. Ou seja, o mundo todos. inteiro é esquizofrênico. Sim, o mundo inteiro é esquizofrênico porque cada um está lendo a situação pelo seu ponto de vista. E o seu ponto de vista é baseado no seu conjunto de crenças. E quem disse que o seu conjunto de crenças é real? Sim. E aí vem a TCC e prova que nem 10% desse conjunto de interpretações que você está fazendo são verdadeiros. Meu Deus. Então, Nossa. eu acho, por isso que eu achei legal... Nem 10% me chocou. Então, mas por isso que eu quis trazer essa explicação para o pessoal, porque eu acho que entendendo isso, você já, só a partir desse conhecimento, você já começa a interagir e a reagir de uma forma diferente. Uhum. Caraca, se nem 10%, qual a probabilidade desse pensamento meu aqui ser uma verdade? Uhum. Nem 10%. Se o jeito que aquela pessoa falou ou algo que ela fez realmente era pra ser algo ruim pra mim. Eu que tô interpretando aquilo. Exatamente. Tipo, aquela pessoa não gosta de mim. Você viu o jeito que ela me olhou? Exato. Isso, só nesses exemplos que você está dando, já tem várias distorções cognitivas. Sim. Aí. Deixa eu continuar a explicação para o pessoal entender melhor. E aí, o que acontece? Como os pensamentos automáticos, eles são automáticos, eles invadem a nossa cabeça sem a gente ter controle sobre eles, tá? Então, esses pensamentos, eles são a interpretação da situação. Nem 10% dessa interpretação é verdadeira. Quando esses pensamentos não são verdadeiros, a gente chama de distorções cognitivas, que é distorção, distorcido, cognitivo pensamento. E aí o que acontece? Existem existem várias distorções cognitivas que a gente comete praticamente todos os dias, o tempo inteiro. Só nesses exemplos que você deu aqui, eu já encaixei aí em várias categorias. Inclusive, a gente tem uma série falando sobre umas 15 ou 16 lá no Instagram, Projeto Aurat, a Bruna falou. Isso. Tem um vídeo para cada distorção, se lá você quiser ver. Isso. Lá no Instagram, @Projeto Aurat, a gente tem uma série onde em cada episódio eu explico uma distorção, isso é muito legal. Sim. E aí, o que acontece? Você, por exemplo, catastrofização é uma distorção cognitiva, que é quando eu antecipo o futuro de uma forma negativa. Eu faço muito isso. Não, quase todas as pessoas. Pensando que a ansiedade é o mal do século, esse é o típico pensamento de uma pessoa ansiosa. Sim. E isso cansa, você fica cansado, isso é um desgaste emocional absurdo e nada aconteceu. Nunca acontece. ou raramente aconteceu alguma coisa que eu pensei que fosse acontecer. Exato. Tem uma outra distorção que a gente faz muito também, é o e se. Mas e se tal coisa acontecer? E se tal coisa não sei o que lá? E se pensarem tal coisa de mim? Se falarem tal coisa de mim? Ou... né? Tipo, eu tenho certeza que aquela pessoa não gostou de mim. Baseado em quê? Você leu a mente dela, por acaso? Sim. Então, como que a gente usa isso na prática? Quando invade um pensamento na minha cabeça, ou quando eu percebo que a minha emoção mudou, aconteceu aqui alguma coisa, eu percebi que eu fiquei angustiada, que eu fiquei com medo, que eu fiquei ansiosa, eu paro e me pergunto, o que acabou de passar na minha cabeça? Qual a interpretação que eu estou fazendo aqui agora que está fazendo eu sentir essa emoção? Aí eu chego no pensamento. E aí eu começo a questionar esse pensamento. Mas baseado em que essa pessoa não gostou de mim? Ela sentou ali, ficou conversando a noite inteira e tudo mais. Às vezes ela é tímida, às vezes ela é mais fechada. Enfim, analisar o todo e todas as possibilidades que envolvem aquilo. Não somente o meu ponto de vista diante daquela situação, ou daquele comportamento, ou daquela pessoa, entendeu? Sim. Eu sou um prato cheio pra quem tem essa de, fulano não gostou de mim porque eu sou tímida e quieta, e a pessoa acha que eu vou ser super... Mas eu sento e fico quietinha. A pessoa vai pensar, a Cristine não gostou de mim, a Cristine é chata, a Cristine não foi com a minha cara. Sim. Eu só sou introvertida. Exato. Nossa. Mas eu acho que uma das que eu mais faço é a catastrofização. Eu acho que essa é Essa é o que eu acho que a maioria das pessoas fazem o tempo inteiro.
né? Tem vários tipos, a gente vai deixar um e-book para vocês aqui embaixo. Isso, é verdade. A gente vai deixar um e-book, um link do e-book aqui embaixo para vocês, explica um pouquinho melhor isso e como vocês podem usar também no dia a dia de vocês. Isso, é só baixar. É só baixar. Eu acho super importante, gente, vocês conseguirem entender, porque através... Aí sim, o que acontece? A terapia cognitiva comportamental, então ela traz esse... como é que chama? Esse... Quadro, recorte. Essa forma, né? Então, assim, situação gera um pensamento automático, gera uma emoção, que gera um comportamento, que vai gerar as respostas fisiológicas no meu corpo. À medida que a gente vai vivendo, e já viveu várias situações, a gente pode primeiro sentir a emoção e depois vir o pensamento também. Tá. Porque como eu já vivi aquilo... Eu já sinto aquela emoção e aí depois eu faço a interpretação. Tá? Quando dá aquele friozinho já aqui. Isso. Tá. Porque normalmente você já viveu aquilo em outras situações. Então, essa é a forma que a terapia cognitiva comportamental traz. E aí a gente entra na conscientização dessas distorções cognitivas através desse questionamento dos seus pensamentos. Porque o que acontece? Os pensamentos, eles são tão rápidos que a gente, eu não pensei, não passou nada pela minha cabeça. Eu simplesmente fiquei puta da vida por causa daquilo. Só que passou. Passou pra caramba. Tem um pensamento ali, mas as pessoas, elas não param para prestar atenção nesses pensamentos. Então, essa é a visão da TCC. O que eu, no meu processo, acrescentei nisso? Quando você vive uma situação, ativa lá o seu conjunto de crenças. Tá. Esse conjunto de crenças vai determinar os pensamentos que você tem, que vai determinar as suas emoções, que vai determinar o seu comportamento. Tá. O que eu acrescento? Você vive uma situação, você tem um pensamento, você sente uma emoção e você emite uma vibração. A partir desse processo, você vai emitir uma vibração energética. Então, a raiva, ela tem uma frequência, o amor tem uma outra frequência, a alegria tem uma outra frequência. E essa frequência energética vai determinar o seu comportamento e vai repercutir em todo o seu corpo físico e em tudo que você vai atrair para você. Até isso poderia interferir até como, se eu tô lidando com alguém, até como a outra pessoa vai lidar com aquilo. E sim. Porque eu tô influenciando ela com a minha vibração. Com a sua vibração. E aí, de acordo com essas questões, né, da lei da atração e tudo mais, você atrai aquilo que você vibra. Sim. Você não atrai o que você pensa, nem o que você sente. Você atrai o que você vibra diante de todo esse processo. E aí, por isso que não adianta, não funciona a lei da atração para mim. Porque eu fico ali pensando, mas se a programação que está lá no subconsciente diz você vai ser pobre o resto da sua vida, não adianta você ficar só pensando. Você não está vibrando naquilo. Porque você não está vibrando naquilo. Você só está aqui no automático, entendeu? Sim. É como você, eu quero ouvir a Jovem Pan, mas você tá sintonizado na Band, como é que você vai ouvir a Jovem Pan? Exatamente. É o exemplo mais bobo que eu pensei agora. Exatamente. Tem como. É uma questão de sintonizar com a sua realidade. Sim. Então, essa é a visão de quem somos nós da psicologia, da terapia cognitiva comportamental, tá? E aí... Mas o que você acrescentou da vibração. Essa vibração é por minha conta. Sim. Essa vibração é por minha conta, mas como eu sou uma pessoa que estuda o que está na ciência e o que é as energias, a física quântica, a espiritualidade, faz todo sentido você naquele momento ali emitir uma vibração por conta daquela emoção que você está sentindo. E cada emoção, ela tem uma frequência mesmo, né? Sim. E aí, o que acontece? Então, esses somos nós de acordo com a TCC, tá? Certo. Trazendo para o campo da espiritualidade, o que acontece? As pessoas que a gente estuda, né? O Lian Irelindo, Educação Consciencial, a Karen Canedo, o professor Hélio Couto,
eles trabalham muito com essa questão da espiritualidade da energia, né? E a gente se baseia neles por conta daquilo que eu falei no episódio da semana passada. Você não pode sair por aí acreditando em tudo que todo mundo fala, porque pode dar problema, tá? Cuidado. E aí o que eles falam, né? Que nós somos um fractal da fonte que tudo é. Uhum. A gente vai falar um pouquinho também em outros episódios essa questão do Deus que as pessoas acreditam, né? Desse Deus da religião e tudo mais. Mas o que eles acreditam? Eles acreditam que Deus é a fonte que tudo é. É a energia primordial. É o todo. Uhum. E essa fonte, ela está no mais sutil. Então pense, aqui a gente está na matéria, que é o mais denso de tudo. Mas essa matéria aqui, ela emite uma vibração, mas o nosso olho não consegue ver. Então, à medida que vai sutilizando, ficando cada vez mais sutil, mais sutil, mais sutil, é esse caminho para a fonte que tudo é. Então, o que seria nós, né? O que seríamos nós? Um fractal dessa fonte. Então, a fonte que tudo é, que é a inteligência suprema, que é o princípio de todas as coisas, ela sempre existiu e sempre existirá. E em algum momento, essa fonte, ela decide experienciar situações. Então ela começa a se fractalizar. E esse processo da fonte que tudo é até a gente vai se densificando. Então a diferença entre eu e esse Deus é só a vibração. Porque o fato de ser fractal não é eu sou um pedaço de, eu sou ele num menor tamanho, vamos dizer assim. Entendi. Então, quem somos nós através dessa visão espiritualista, né, que a gente acredita? A fonte que tudo é, que é Deus. Essa fonte que tudo é, ela começa a se fractalizar para experienciar novas situações. Então, dessa fonte, ele se fractaliza para as supramônadas. As supramônadas se fractaliza para as mônadas. As mônadas se fractalizam para o eu sou. O eu sou se fractaliza para a alma. E da alma, somos nós que somos fractais de alma. Sim. Esses nomes eu já vi umas 2 ou 3 pessoas falando, explicando os fractais e tudo mais, a ramificação. E às vezes as pessoas podem encontrar essa mesma explicação, só que com nomes diferentes. Mas essa que você está falando, eu acho que é a que está mais popular e a mais aceita atualmente. Mas às vezes a pessoa só dá outro nome. Tipo, eu sou, ela chama de espírito. Sabe? No lugar de chamar de alma. Tá, entendi. E fractal eu já vi as pessoas chamando de personalidade. Mas é um outro nome para a mesma coisa. Tá. Esses nomes Só pra, eu não... caso alguém já tenha ouvido falar, Tá. as pessoas só mudam o título ali do que é. Mas a ramificação é a mesma. Então, o que acontece? Nós estamos aqui como vivendo uma experiência individual, uma individualização. Sim. Quando a gente sai daqui, dessa matéria, e vai para a alma, existe um conjunto de fractais que formam essa alma. Porque pense que é como se estivessem saindo os pedacinhos, né? A fonte é grandona, aí vai diminuindo, então não existe só uma mônada, existem milhares de supramônadas, milhares de mônadas, milhares de eu-sous, milhares de almas e milhares de fractais de alma. Somos em mais de 8 bilhões de fractais de alma. Então, quando eu me sutilizo, vamos dizer assim, eu perco essa matéria, ou seja, eu morri nesse corpo físico, a minha consciência, ela vai para um plano mais sutil. Aí desse plano sutil, vai para a alma. E aí a alma, ela é um conjunto de fractais de alma. Sim. E aí o que acontece? Quando a gente vem, que a gente encarna aqui, que tem o véu do esquecimento, que a gente esquece quem a gente esquece tudo, a gente precisa começar o processo engatinhando desde o início, através do conhecimento, do autoconhecimento, dos estudos e tudo mais.
a gente começa a se lembrar. Se a gente se abre para isso, a gente começa a se lembrar dessas coisas. Sim. E aí pensa que a alma é um grande computador aqui em cima. Todos os fractais de alma que estão vivendo aqui no plano físico emitem todas essas informações para a alma. Uhum. Ou seja, todos os fractais daquela alma recebem essas informações também. Uhum. Você está interferindo nos outros. Isso é muito doido, cara. Mas faz total sentido. Mas E aí, quando você vai subindo da alma para o eu sou é um conjunto de consciências onde eles vão se retroalimentando, enfim, até chegar à fonte que tudo é. Ou seja, tudo está interligado. Uhum. Sim. Eu vi, como você citou a Karen, eu lembro que ela já conversou muito sobre isso, já fez muito vídeo sobre isso. E uma das coisas interessantes que ela fala é essa romantização da alma gêmea. Uhum. Porque quanto mais próximo aquela pessoa tá nessa ramificação, mais você se identifica com ela. Então, a sua alma gêmea nada mais seria do que um desses fractais. Na verdade, seriam todos os fractais que estão você na teria, sua alma. Ela cita que são de 12 em 12, por exemplo. A supermônada, ela gera 12 mônadas. Essas 12 geram 12 eu sou. Eu sou. Aí os 12 eu 12 sou vão gerar 12 almas. As 12 almas, 12 fractais. E aí, quanto mais perto você tá disso, mais você se identifica com aquela pessoa. Sim, porque Mas na você verdade, teria mais 11, né? Porque, na verdade, Almas ela gêmeas. é você. Vocês têm a mesma alma. Exato. Isso é muito doido de pensar. Porque quando eu cresci acreditando que não, eu tenho a minha alma, a Bruna tem a alma dela, o outro tem a alma dele. Tipo, não tem essa de, ai, como assim eu tenho a mesma alma que outra pessoa? Só que o dia que eu vi essa aula e eu vi essa explicação, eu falei, caramba, faz muito sentido. Sim. Mudou a minha cabeça e fez... Exato. Então, na verdade, se forem 12, na verdade, esses números, eles não são números certinhos, assim. Eu também... Até porque acontecem emaranhamentos entre almas, entre essa galera aí, é um pouco mais complexo do que isso. Mas pode-se dizer 12 para ficar mais fácil para nossa mente conseguir entender, né? Eu acho que é por aí mesmo. Mas então, se existe a alma gêmea, você tem 12 almas gêmeas. 11. 11 no caso. E aí, não é minha alma gêmea, mas eu me identifico, porque veio da mesma supermônada. Em algum momento, porque assim, todos esses 12 fractais de alma é a alma. A alma, ela é uma consciência. Uhum. Aqui nós estamos numa consciência individualizada. Sim. Aqui, esses 12 é uma consciência. Uhum. Essa alma, com mais não sei quantos, é a consciência do eu sou. E você como fractal de alma, como eu sou, como mônada, supramônada, até a fonte que tudo é, são consciências vivas, que vivem as suas experiências. E aí tudo é um desdobramento dessa fonte. Então, por exemplo, o planeta, ele é uma consciência viva. Porque ele foi criado a partir dessa fonte. Sim. Então, nós somos Deus. Só que a gente esquece disso. Polêmica essa frase. Tem gente que fica bravo quando ouve essa frase. Tudo bem, não tem problema. E aí, o que acontece? Você imagina que, enquanto consciência, você é Deus. Sim. E aí, quando você encarna aqui, você se fractaliza e aí tem o véu do esquecimento. E aí você se esquece disso tudo. E aí entra todo esse processo de dualidade, né? Enfim, que todo mundo sabe. Só que quando você começa a estudar, a se interagir de tudo isso e se abrir para todos esses conhecimentos, você começa a perceber que faz sentido todas essas questões. E aí você esquece que, na verdade, em algum lugar dessa ramificação, todos somos um. Quando você entende essa ramificação, você finalmente entende que realmente... O que significa todos somos um. Antes disso, pra mim, era muito mais uma tentativa de engolir isso, sabe? Sim. Tipo, tá, beleza, todos somos um. Mas era muito mais difícil antes.
Depois ficou mais fácil. Óbvio que no dia a dia não é tão fácil de praticar. Sim. Mas ficou fácil, muito mais fácil de entender. E realmente tá, a gente veio do mesmo lugar, não tem como a gente não ser Essa Porque ramificação em é muito algum legal. lugar vamos ser um. Sim. Se a gente fosse voltando essa ramificação, a gente vira um só. Então pensa que tem 12 fractais aqui. Quando a gente juntou todos os fractais, então somos a alma, todos esses 12, Sim. é uma consciência. Sim. Por isso que tudo que esses 12 vivem manda essa informação para a alma. Imagine fios ali ligando, um grande computador recebendo toda essa informação. Uhum. E todos eles também estão recebendo aquelas influências ali. A gente pode ajudar ou não, né? Ou acabar prejudicando. Exatamente. Só que como todos estão sendo influenciados, se eu estou no meu processo de despertar, eu automaticamente estou influenciando todos os outros a entrarem no seu processo de despertar também. Sim. Uma coisa que eu vi a Karen falando é que ela descobriu 2 dos outros dela, assim. E ela disse que é muito bizarro porque eles não precisam telefonar pra saber que o outro tá mal. Exato. Porque, tipo, hoje eu tava bem, aí eu acordei esquisito. Eu já sei que fulano tá mal. Eu vi Isso esse episódio muito dela bizarro, também. né? Eu vi. Eu acredito nisso, nessa influência, assim. Ainda mais num nível que ela tá de estudo e de conscientização, ela tem essa na verdade, percepção, né? de conexão, né? Porque ela tem o nível de conexão dela com a hierarquia divina dela, é assustador. Sim. Então, ela consegue ter essa mediunidade muito, muito aflorada, né? E às vezes alguém em casa que tá assistindo também tem e nem sabe. Sim. Tipo, também tem isso aflorado, apesar de não ter estudado isso ainda ou não ter ouvido falar, mas você tá sendo influenciado pelos seus 11 aí que estão vivendo e você acordou muito feliz ou muito triste ou aconteceu alguma coisa e você não sabe por quê. Exato. Você tá sendo o tempo todo influenciado por eles também. E essa hierarquia divina somos nós mesmos vivendo numa outra dimensão consciencial. Então, uma alma, quanto mais sutil e quanto mais próximo da fonte, mais conectado com essa verdade absoluta, vamos dizer assim, tá. Entendeu? Então, assim, nós aqui temos uma limitação física, biológica, química do nosso corpo para determinadas coisas. As leis físicas do planeta também e tudo mais. Como alma, você já acessa outras coisas. Como eu sou, você já acessa outras coisas. E assim por diante até chegar na fonte. O que é muito debatido é o que aconteceria com a gente se não tivesse o véu do esquecimento. Porque, eu não sou totalmente a favor dele, até onde eu estudei até agora, eu não sou totalmente a favor, mas eu também não sou totalmente contra, e a questão de o que aconteceria com alguém se isso fosse tirado do nada. A gente ia ter capacidade de absorver tudo isso? Não, depois que o jogo começou dessa forma, para você tirar isso assim do nada, vai gerar uma série de problemas gravíssimos. Isso não tem como ser feito desse jeito. Só pode enlouquecer. Mas o porquê que existe o véu do esquecimento, aí é uma pergunta a ser feita. Por que a gente esquece? E aí existem várias teorias para explicar isso. Sim. Quando eu frequentava mais centro espírita, que eu gostava de ouvir as palestras e tudo mais, eu era mais ok com a questão do véu. Hoje em dia eu não gosto muito, assim. É porque, na verdade, as religiões principalmente, eles falam que o véu do esquecimento é uma dádiva de Deus. Imagina você lembrar todas as atrocidades que você fez na sua vida anterior. Sim. Mas, ao mesmo tempo, você se questiona. Tá, mas aí eu não me lembro das atrocidades que eu fiz. Como é que eu vou melhorar em cima daquilo? E aí, você tá sofrendo isso agora porque você tá pagando, porque o negócio que você já fez e não sei o quê.
Mas eu nem sei o que O que é. eu fiz, O que eu exato. fiz? Eu tô pagando pelo quê? Eu vou aprender o quê desse jeito? Exato, Eu só tô sendo punido por um negócio que eu nem lembro. exato. E não é bem assim que funciona. É. E aí, quando você começa a ver esse outro lado, você fica meio assim, cara, que saco esse véu aí, hein? Acho sacanagem, tô achando um pouco injusto. Sim, sim. E, na verdade, o processo para você ir se lembrando de quem você é de verdade é complicado, né? Porque eles não querem que a gente se lembre. É, tem uma turma aí que não quer que a gente lembre, não. Exato. Não quer que você saia daqui. E aí o que é Cruel, né? legal é que o professor Hélio Couto, ele traz a física quântica para explicar todo esse processo, né? Então, o que ele fala, né? A física quântica, ela fala que tudo é onda e partícula ao mesmo tempo. Então, tem lá o experimento da dupla fenda. Se você joga uma partícula, ela passa, e não tem um observador, ela passa pelas duas fendas e aí elas se entrelaçam. Imagina, você joga uma pedrinha aqui, aí forma aquelas ondinhas assim, e aí elas se entrelaçam. Entendi. Então, se você não tem um observador, tudo são ondas de infinitas possibilidades. Tá. Se tem um observador, quando essa partícula atravessa, ela vira uma partícula. Uhum. Se não tem um observador, são ondas, e se tem um observador, vira uma partícula. A partícula seria uma coisa mais concreta. Ondas, né, são ondas de infinitas possibilidades. Então, tudo que existe precisa de um observador para colapsar aquela função de onda de possibilidade. E aí, o Hélio Couto, ele fala que Deus, a fonte que tudo é, seria uma grande onda, onde tudo acontece dentro dessa grande onda. Então, Deus é tudo, tudo é uma fractalização dessa fonte, é uma partícula de possibilidade dentro dessa fonte vivendo uma experiência. Então, uma planta está vivendo essa experiência, mas ela é a fonte. E aí, o que acontece? Para ter uma partícula, precisa ter um observador. Se eu não tenho um observador, eu só tenho ondas de possibilidades. E a gente tem aí tudo que é comprado, planetas, seres, estrelas e etc. Então, para que o universo ou os universos inteiros existam, precisa ter um observador colapsando aquela função de onda. Então, isso comprovaria... Isso foi uma conclusão que eu cheguei observador. nos meus estudos, mas Entendi. se precisa ter um observador para colapsar a função de onda e para aquilo se tornar concreto, existe um Deus observando tudo isso. E no nosso micro mundinho aqui, seriam as situações que acontecem na nossa vida quando a gente dá atenção para aquilo? Ou dá a nossa energia para aquilo? Então, através desse conjunto de crenças que a gente vai desenvolvendo, porque você imagina que você é a fonte. Aí, a partir do momento em que você encarna aqui, que você vai nascer, começa toda essa programação que a terapia cognitiva traz. Sim. Você tem o véu do esquecimento, então você nem sabe que você é Deus. Sim. E aí você começa a receber toda essa programação, que confunde totalmente a sua cabeça. E aí você começa a funcionar baseado nesse conjunto de programas que você tem no seu subconsciente. E aí, qual foi a sua pergunta? Que já que no universo eu teria esse observador e aqui no nosso mundinho, nas nossas vidas, as coisas acontecem na nossa vida, ou acontecimento, ou sentimento, ou qualquer coisa, baseado na nossa observação. Sim, que é essa interpretação que a gente faz dessas situações baseado nesse conjunto de crenças que a gente adquiriu. Então, se eu não vejo daquela forma, aquilo não existe. Porque Não. eu tô vendo... Tipo, eu tô vendo... Vou dar um exemplo simples. Tô vendo com um olhar de amor. Então, aquilo é amor. Isso. Se eu olhar com um olhar de ódio, aquilo pra mim agora é ódio. É. Eu criei aquilo através do meu olhar. Exatamente. Através da sua interpretação. A gente colapsa a função de onda, ou seja, a gente manifesta
a nossa vida baseado nas crenças que a gente tem. Uhum. Então, a minha realidade, ela é totalmente feita a partir da interpretação ou da escolha que nós, observadores, estamos dando para aquilo. Sim. A gente é 100% responsável, então, né? Então, por exemplo, meu namorado me traiu. Ele é um filho da puta, ele é isso, ele é aquilo outro. Você vai viver uma realidade. Sim. Meu namorado me traiu. Gente, coitado, também ele tem baixa autoestima, porque precisa provar que é macho o tempo inteiro, então sai pegando todo mundo por aí. Uhum. Você vai viver uma outra realidade. Sim. Você pode sofrer gente, com coitado. aquilo. Você escolhe como você vai reagir. Sim. Só que isso só é possível de acontecer a partir do momento em que você, primeiro, entende essas questões das distorções cognitivas. Uhum. Por isso que eu achei muito importante a gente trazer aqui. Sim. Tem a vitimização. Total. Que seria justamente algo acontecer e você ficar, olha como eu sou um coitadinho, olha como aquela pessoa é uma filha da mãe. Exato. E eu sou aquilo coitadinho, injustiçado. Exato. É um olhar também que você dá para aquilo. Exato. É o que eu sempre falo para minhas pacientes. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, traição não é sobre vocês. É sobre a própria pessoa. Sim. Mas até a gente entender isso. Tem gente que entende mais fácil, já nasceu entendendo. Então, mas por que você não consegue entender isso? Qual é a crença que está ali falando sobre você, que você acredita sobre você mesma, de que você merecia ser traída? Sim. Eu não tenho valor nenhum. Eu sou uma porcaria de pessoa, eu não sou bonita, eu não sou isso, então por isso que ele me traiu. Só que não, isso é uma distorção cognitiva. A partir do momento em que você entende quem você é, a sua potencialidade, a sua potência como pessoa, se uma pessoa te trai, eu falo, amiga, não, desculpa, eu só lamento por você por ter perdido uma pessoa muito legal. Sim. E isso tudo, no final das contas, a gente pode ir para a conclusão de que quando as pessoas tentam explicar, né, dar aquelas aulas de você vai cocriar a sua realidade e tal. Uhum. Essa explicação que você deu agora seria isso. Sim. Só que para você manifestar... Então, aí o que acontece? A gente está cocriando a nossa realidade o tempo inteiro. Sim. Porque se é esse conjunto de crenças que eu tenho que determina o que eu vou manifestar na minha vida, a gente está cocriando o tempo inteiro, só que de uma forma totalmente inconsciente. Eu não sei quais são esses programas, eu não sei quais são essas crenças, e eu só estou cocriando uma realidade e eu estou super infeliz nela. Não adianta eu ficar ali só repetindo 1 milhão de vezes, eu sou rica, eu tenho um namorado, não sei o que lá, não sei o que lá. Não é assim que funciona. Porque eu preciso mudar essa programação. E como que eu mudo essa programação? Alinhando os meus pensamentos com as minhas emoções. Lembra que eu falei que vai gerar uma vibração? Uhum. Então, se eu penso uma coisa e sinto aquela coisa, eu vibro essa coisa. Aí eu me comporto e aí eu cocrio a realidade. Uhum. Então, por isso que eu quis trazer essa questão da terapia cognitiva comportamental, porque ela explica muita coisa. Sim. Tá tudo incrivelmente Então, não adianta só eu ficar ali interligado. pensando. Eu tenho que associar isso às minhas emoções, eu preciso de verdade sentir aquilo, porque aí eu vou emitir uma vibração, porque o universo, ele é codificado, são frequências, são códigos, igual é num computador. Então ele não vai entender essa linguagem falada. Sim. Ele vai entender a linguagem da vibração. E eu só consigo ter essa vibração a partir da junção do meu pensamento com as minhas emoções. Então, é o mental e o cardíaco. Eu preciso conectar o meu mental e o meu cardíaco, porque aí não tem como você não manifestar. Porque se você olha para essa estrutura da terapia cognitiva comportamental, é uma situação, gera um pensamento, gera uma emoção, gera um comportamento. É assim que acontece um comportamento. Então, se eu tenho esse conhecimento
e eu alinho a situação que eu vivo com o tipo de pensamento que eu vou escolher ter, e aí eu vou vibrar, eu vou sentir uma emoção, Sim. vou vibrar aquilo e vou manifestar no comportamento. Sim. Eu já vi pessoas falando disso, mas no sentido de oração. Quando, sei lá, né? Tem gente que pede coisas pro universo, tem gente que, joelhinho no chão, vou aqui rezar pra Deus me ouvir. Só que quando a pessoa vai rezar, a oração dela ou é sofrendo, ou é chorando, Esquece. e aí nunca é atendido. Por Não que tem Deus como. não me escuta? Não tem como. Por que não sei, sendo que você tá vibrando medo, desespero. E aí, digamos que a pessoa não gosta de usar a palavra universo, ela usa a palavra Deus. Deus vai ver essa vibração e vai emitir. É aquilo que você vai receber. Porque a vibração que ele, entre aspas, estaria recebendo é essa. Ele não tá entendendo Porque o que você tá acontece? falando. Não são os opostos que se atraem. Sim. São os semelhantes que se atraem. Então, se eu vibro medo, eu vou atrair medo. Sim. Se eu vibro alegria, leveza, desprendimento com as coisas e tudo mais, é isso que eu vou atrair para mim. Sim. E aí a oração eficiente, segundo essas pessoas que falam da parte da oração, seria você rezar com amor, você rezar com gratidão, você rezar com alegria, uma coisa boa dentro de você. Isso. E não chorando, não sofrendo. Eu sei que às vezes a pessoa vai rezar porque ela tá realmente sofrendo, precisando de ajuda, é difícil ela não chorar, né? Sim. Mas se você quer algo mais eficiente, é você agradecer. Seria você ir com amor e não com sofrimento, com choro, com uma tristeza. Sim. Apesar de ser difícil. Vai saber a situação que a pessoa está passando. Sim. Mas quando você entende como funciona esse jogo de videogame aqui, que eu sempre, desde pequenininha, né? Eu sempre falei, desde muito pequena mesmo, cara, isso é muito doido. Uhum. Desde muito pequena que eu falava, eu tenho certeza que isso daqui é um jogo de videogame, eu tenho certeza que isso aqui é um jogo de videogame. Eu minúscula. E as pessoas falavam, essa menina é completamente louca, cara. E aí hoje, nessa altura da minha vida, eu descubro exatamente que isso aqui é um jogo. Eu falo, sabia? Desde pequenininha que eu vim já sabendo disso. Eu só tive a confirmação. Sim. E realmente é um jogo. E aí a gente vai explicar para vocês um pouquinho também como é que funciona esse jogo. Vamos percorrendo um caminho para assuntos mais polêmicos, né? Sim. Mas assim, gente, é importante mais uma vez deixar claro para vocês, é a nossa opinião. Exato. Diante disso tudo que eu expliquei para vocês aqui agora, do conjunto de crenças, dos pensamentos, das emoções e do comportamento, esse é o nosso conjunto de crenças, baseado nas nossas experiências e nos nossos estudos. O que faz sentido pra gente. E faz sentido pra gente. Se não fizer sentido pra vocês, não tem problema. A ideia é que vocês ouçam e parem para pensar e refletir. Tá? Ninguém tá aqui trabalhando com verdades absolutas. A gente tá trabalhando com pontos de vistas, né? Da mesma forma que eu achei que aquela menina não gostou de mim e era o meu ponto de vista, e diante do ponto de vista dela, nossa, eu achei ela tão legal, gente. Eu só sou quieta. Sim. É o ponto de vista dela. Quem tá certa e quem tá errado? Não tem certo e errado. Tem pontos de vista. Sim. É que como aqui a gente vai acabar entrando no campo da fé das pessoas, tem pessoas que ficam muito reativas quando você fala sobre alguma crença diferente, porque elas, não, isso aí é paganismo, isso aí é não sei o quê. Então, olha só. Então, não estou tentando te impor as minhas crenças e o que eu acredito ou a minha forma de fé. A gente só está aqui conversando debatendo sobre o que uma coisa acredita. E de que eu vivi isso ao longo da minha vida, da minha trajetória. Sim. E o que eu tô colhendo dessa vida hoje é baseado nisso tudo. Então, assim, quem me dera se eu tivesse no meu processo, no meu percurso, uma pessoa que pudesse trazer tudo isso mastigado como eu tô trazendo aqui. Eu bati a cabeça pra caramba.
Eu fiz Sim. 558 milhões de cursos. Eu estudei pra caramba, eu fui pra vários caminhos, aí depois eu desisti daquele caminho. Não é isso, vem pra cá, vem pra lá. Foi pra Índia. Nossa senhora, gente, mas foi muita coisa, sabe? Bati a cabeça demais, porque o meu processo foi totalmente solitário. E hoje as pessoas estão tendo a oportunidade de ter acesso a essas informações. Então ouça o que aquela pessoa está falando. Faz sentido, não faz sentido? Né? Como que o seu cardíaco sente diante dessa informação? Porque se você fica com a cabeça totalmente presa, olha só, se eu quero colher banana, eu preciso plantar banana. Mas eu continuo plantando abacaxi. Como é que eu vou colher banana? Se tudo na sua vida até hoje não deu certo, para você colher frutos diferentes da vida, você precisa fazer uma plantação diferente. Sim. Outro dia uma pessoa da minha família virou e falou assim, nossa, mas ela ora tanto a Deus e pede tanto, tanto, mas vive doente, vive não sei o que, vive não sei o que lá. E aí eu ouvi aquilo, fiquei calada, porque né, quando se trata de família, o buraco é mais embaixo. Sim. E eu fiquei calada, mas é isso, porque as pessoas elas não conseguem entender. Ela pede tanto a Deus, ora tanto e não sei o que, não sei o que, não sei o que. E aí, o que acontece? Nada. Porque não é isso. Você precisa entender esse jogo da vida. Você precisa entender essa questão das vibrações. Não adianta você orar 24 horas do dia se você vibra medo, raiva, fala mal de todo mundo, vive reclamando de tudo. Ai, porque tá calor, ai, porque tá frio, ai, porque é trânsito, ai, porque não sei o que lá. Pelo amor de Deus. Sim. Inclusive, teve um padre aí que falou, não adianta você acordar 4 horas da manhã para orar e o resto do seu dia é maldade com os outros. Exato, não gente. adianta nada. Isso, na verdade, é um comportamento, quando a pessoa é má, é só para poder diminuir a culpa que ela sente por ser aquilo dali. Sim. Não faz o menor sentido. Então, na verdade, é vocês olharem para a vida de vocês e falar, beleza, tudo que eu acredito até hoje, o que eu tô colhendo da vida? Cara, não é o que eu quero. Então tem alguma coisa errada. Então vamos rever as nossas crenças, porque a base de tudo são as crenças. As crenças são como programas de computador que você instala na gente. Isso daqui é uma máquina. Eu instalo programas aqui. Sim. Só que temos uma consciência maior que também está aqui. Outro dia eu li uma coisa, eu não sei te dizer assim, se eu acredito ou não nisso, mas me fez pensar. E eu falei, caraca, que legal isso. Essa pessoa, ele falava assim, não existe, você não tem que desprogramar uma crença negativa e instalar uma crença nova. Ele fala que todas as crenças, tanto positivas quanto negativas, boas ou ruins, estão dentro da gente. Só que aquela que a gente reforçou ao longo da vida é a que está se manifestando. Então não é tirar uma e colocar outra, é simplesmente tirar a força de uma e fortalecer a outra. Então, por exemplo, se vem um pensamento ruim, um pensamento negativo, uma catastrofização, uma das distorções cognitivas está acontecendo ali. O que eu faço? Cancelado. Não é assim, cancelado. Não, é uma ordem. Cancelado. Sim, você ordena. E aí eu sobreponho com uma crença, com um pensamento positivo. Então, porra, você é burro pra caramba, esqueceu a chave lá não sei aonde. Cancelado. Eu sou inteligente e da próxima vez eu vou prestar mais atenção aonde eu deixo a chave. Instantaneamente, a gente modifica toda essa vibração. Lembra quando eu fui no Crise em Crise que eu fiz aquele teste? Lembro. Então, Sim. Quando você pensa negativo, você sente as suas células aqui de uma forma, Sim. e quando você pensa positivo, instantaneamente ela é modificada. Não tem como. Sim. E aí, a partir da repetição desse processo, você começa a desativar as crenças negativas e a reforçar as crenças positivas. Eu achei isso muito legal. Todas as crenças já estão ali. Sim. Só que umas se manifestam e outras não. Faz sentido. Faz pra sentido, caramba. né? Faz.
E aí a gente fica repetindo. Aí aquilo é igual musculação. Quanto mais você faz, mais o músculo vai crescendo, mais ele vai ficando forte. É a mesma coisa uma crença. Sim. Tem tanto ditado popular que enquanto você estava explicando, a minha mente, ela não para. E aí eu fiquei lembrando de vários ditados populares que enquadram nessas coisas. Tipo, por exemplo, se tem que ter um observador e aí a gente observa, a gente interpreta aquilo. Aí eu lembrei, a minha mente é muito idiota, eu lembrei do que os olhos não veem, o coração não sente. Sim. E eu falei, cara, as crenças populares estão aí para algo. Exato, exato. Se você não está vendo aquilo, você não está colapsando aquela realidade. Então, se você não está vendo, você não está colapsando aquela realidade, então aquela realidade ela não existe dentro do seu contexto. Sim. Mesmo que o namorado esteja te traindo. Mas você... Mas se você não está vendo, não sabe, você não está colapsando aquilo. Você continua vivendo a sua vida como se você não tivesse sendo traída. E só vai importar alguma coisa na sua vida no momento que aquilo chegar até você. E aí, como você vai reagir? Então, que aí é quando você colapsa a função de onda. Você olhou para aquilo, alguém vira e fala assim, olha, isso aqui tá sujo. Aí você olha, aí você colapsa e aí você realmente tá sujo. Sim. Porque se você não olha para aquilo, aquilo simplesmente não existe na sua realidade. Então, nós cocriamos a nossa realidade o tempo inteiro. Por isso que é um grande hospício isso aqui. Exato. Porque pensa cada pessoa interpretando, interagindo e fazendo comentários e se comportando e nem 10% de acordo com o seu óculos, cara. E o óculos tá todo distorcido. Que maluquice, cara. Que mundo esquizo. Não, o negócio dos 10% eu vou ficar uma semana pensando para poder digerir tudo isso, né? Não, eu vou entrar no Uber, eu vou começar a pensar e eu vou, não é nem 10%. Exato, aí você começa a falar, cara, pra que eu vou ficar perdendo meu tempo pensando nisso? E se estressando com umas coisas nada a ver. Agora, o que acontece? Se você ficar pensando naquilo por muito tempo e sentindo aquilo por muito tempo, é aquela realidade que você vai manifestar. A vibração. Porque aí você está colapsando aquela função de onda. É verdade. E aí tem um conceito da física quântica que é o efeito Zenão. Não sei o que é. Que é assim. Então, você está aqui no seu processo de cocriar dinheiro, por exemplo. E aí você precisa se sentir já com dinheiro e tudo mais, alinhar os seus pensamentos para isso, né? Alinhar esse processo aí de pensamento, sentimento, vibração e comportamento com essa realidade que você quer criar. E esquece. Porque se você fica colocando o foco da sua atenção o tempo inteiro naquilo, aquilo não vai se manifestar. Você escolhe, quando você tá, olha, aqui tá sujo. Ah, legal, tá sujo mesmo. Pronto, e aí eu sigo. É tipo você fazer um pedido e você sabe que aquele pedido vai chegar porque você já pediu. Exato, você tem certeza que aquilo vai acontecer. Porque tudo se manifesta primeiro no sutil. As doenças físicas, tudo. Primeiro no campo etérico. E aí leva um tempo até aquilo se materializar. Não é no nosso tempo. É no tempo que tem que levar. Sim. Então, se você fica focando a sua atenção o tempo inteiro naquilo, qual é a mensagem que você está passando? Eu duvido que aquilo vai acontecer. Ansiedade. Você fica ansioso. E aí, qual é a vibração que você está emitindo? Ruim. Então, você não vai manifestar. Sim. É tipo porque a gente no totem do McDonald's, eu escolhi o milkshake de morango. Eu já sei que o milkshake de morango vai chegar na minha frente. Exatamente. Porque eu já pedi. Exatamente. Você não fica indo lá o tempo inteiro confirmar. Será que eu pedi? Será que eu comprei mesmo o milkshake de morango ou foi de chocolate? Não. Sim. Deixa eu olhar aqui de novo para ver. Não. Quando você tem a certeza absoluta e sente aquilo como uma certeza absoluta, aquilo vai acontecer. Você não precisa ficar se preocupando com isso. Cara, isso aconteceu comigo tantas vezes na minha vida que você nem imagina. Eu já fiz isso sem querer. Não, totalmente sem querer, eu não tinha noção. Eu lembro que eu conheci um menino uma vez, eu olhei pra ele e falei, um dia eu vou namorar esse menino. Ponto! Isso já aconteceu comigo. E aí eu fui viver a minha vida, ele foi viver a vida dele.
E aí, em algum momento, os dois estavam solteiros ao mesmo tempo, a gente se encontrou numa festa, ele veio me cumprimentar e veio um beijo, assim, aleatório. Eu falei, meu Deus do céu, eu falei, tá vendo? Sabia. Então, assim, eu tive aquela, né, aquela leitura do futuro ali, acreditava 100% nisso, fui viver a minha vida, esqueci. E chegou lá na frente e aquilo se manifestou. Sim. Então é isso. Agora, se eu ficasse o tempo inteiro, será que ele tá solteiro? Ai, meu Deus do céu, será que eu não sei o que lá? Não ia acontecer nunca. Não ia nunca. Não. Não Por quê? ia ter amarração. Tô brincando. Porque é a vibração que você emite. Se você precisa voltar lá pra olhar se foi mesmo de morango que você pediu, é porque você duvida. É. Então, por isso que você tem que esquecer. É uma certeza absoluta, aquilo vai acontecer e ponto final. Isso é muito doido. Eu já fiz isso com algumas coisas, mas foi completamente sem querer. Por isso que eu falo, a gente cocria a nossa realidade sem querer. Hoje a gente tem consciência disso porque a gente estuda. Só que a gente cocriou toda essa realidade sem saber que a gente estava cocriando tudo aquilo, achando que é obra do acaso, achando que, né, que, meu Deus, foi porque Deus quis assim. Não, Deus só vai te dar aquilo que você próprio está manifestando, até porque você é Deus. Sim. E é aquela coisa, orar e vigiar, né? Porque a gente tá 24 horas criando e a maior parte do dia a gente tá no piloto automático. O que tá rodando aqui enquanto você tá no automático? Então, mas não dá pra ficar no automático. Tem que ficar cancelado. Do nada, tô no meio da rua, cancelado. Para de pensar isso. Exato. Porque a minha cabeça vai embora. Ainda mais eu. E lembra aquele dia a gente ficou um tempo sem se ver? Sim. E aí você tava super assim, meu Deus do céu. Na hora que eu cheguei do seu lado, eu falei duas frases, um minuto, e você, ai amiga, eu só precisava de você. Meu Deus, pra me trazer pra realidade. Porque... Eu tava... Não, e esse mundo aí fora, essas loucuras, hipnotizam a gente. Sim. Fora que tem as mensagens subliminares, tudo isso que a gente também vai falar em algum momento, como que acontece toda essa programação. Né? Sim. E parte, não tô reclamando, para deixar claro, mas parte das coisas que eu faço e trabalho hoje, eu sei as notícias que estão acontecendo, eu sei o que está acontecendo com fulano que eu não queria saber, eu sei uma tragédia que aconteceu, eu sei quem abusou de não sei quem, eu sei, porque eu, quarta e sexta eu apresento um programa de notícias, então eu sei sobre essas coisas. Só que, e é muito difícil você separar o seu emocional daquilo e você não se afetar. Então, porque o que acontece? Lembra que precisa ter um observador? Sim. Eu lembro, gente, muito engraçado. Eu sou totalmente desligada de notícia. Eu não assisto televisão desde pequena por instinto, assim. Isso é muito bom. Sabe, as pessoas sempre acharam muito estranho. Teve uma época que o meu pai e o meu ex-marido me obrigavam. Você é uma desinformada. Você não sabe o que está acontecendo no mundo. Graças a E Deus. eu desesperada, achando que eu estava errada naquilo, né? Porque não tinha a mínima noção do que eu sei hoje. Gente, eu passava o dia inteiro ouvindo o problema das pessoas, atendendo no consultório. Quando eu chegava no carro, eu tinha que ligar o rádio para ouvir notícia, porque eu tinha que estar antenada. Minha filha, eu surtei, eu fiquei louca. É horrível. Louca. Então é muito engraçado. Aí depois, quando eu entendi tudo e eu sou o que eu sou hoje, independente de qualquer coisa, respeito todo mundo, mas as pessoas precisam me respeitar, eu não assisto mesmo notícia, mesmo. E eu fico sabendo das coisas que estão acontecendo pelos pacientes. Sim. Aí ele fala assim, não, porque essa guerra que está acontecendo. Eu, guerra? Que guerra? Bruna, está acontecendo uma guerra no mundo. Eu falei, a gente acabou de sair de uma pandemia e está tendo uma guerra. Eu não acredito. Quando esses humanos são realmente complicados, cara. Quando acontece algo com alguém muito famoso, aí eu chego e falo, você viu o que aconteceu, sei lá, com a Luísa Sonza? Quem é Luísa Sonza? Exato. É muito engraçado. Eu acho que no Crise em Crise, você falou que você não conhece o Whindersson Nunes. Eu não conhecia até então, né? Eu não sabia quem era essa pessoa. Você fala alguém famoso pra Bruna, ela não sabe quem é. Não sei. Você viu o que aconteceu? Cara, desculpa, não faço a menor ideia. Não vi. Eu fico sabendo assim, por vocês e pelos meus pacientes. Sim. Né? Então, o que acontece? Se eu não sei dessas notícias, eu estou vivendo a minha vida plenamente aqui, feliz,
sem essa realidade. Sim. Aí alguém vai, Aí sou alguém alienada. Não, alienada, mas tô feliz, tô Sim. ótima, minha vibração Eu tá gosto de maravilhosa. ser E você que alienada. tá vibrando no medo, vibrando no desespero, achando que tem que estocar atum, Fico vendo essas notícias. achando que vai ficar, entendeu? E aí, Sim. então assim, é engraçado, e são essas pessoas que vêm criticar as coisas que a gente super de boa. acredita. Quem tá na paz do Senhor. Exato. Tá, tô aqui ótima. E... Como assim? Exato. Você é uma alienada, você é não sei o quê, que bobagem isso que você tá falando. E a pessoa tá com aquela ansiedade, aquela raiva, aquele negócio. Então, você aquela realidade de uma guerra acontecendo só vai fazer parte do seu mundo que você cria a partir do momento em que você colapsa a função de onda recebendo a informação. Sim. Eu poderia viver eternamente, morrer e nunca fiquei sabendo que essa guerra estava acontecendo. A minha realidade foi totalmente diferente dessas pessoas que estão vendo todas as notícias ali. Então, o que é real e o que não é real? Uhum. É porque, digamos que na época que tinha... A população era minúscula e um povo lá, não sei da onde, na Europa, que nem era Europa ainda, tava tendo guerra. O que você ia saber? Não tem noção. Eu assisti um programa essa semana que passou. Gente, muito, muito legal. Ai, meu Deus, eu não vou lembrar agora nem onde foi, nem o que foi. Depois eu lembro para falar para vocês, que eu acho que é muito legal vocês assistirem. Eu tava passando umas coisas no YouTube, e aí como fica lá, né, as coisas todas que eu gosto, apareceu essa história do Brasil. Menina, você não tá... da Amazônia. Qual? Não Cara, você não tem noção e faz muito sentido, porque o que acontece? Como as pessoas lá na Europa estavam vivendo a vida delas aleatória lá e não imaginavam nunca que aqui existia vida, existiam pessoas e tudo mais, quando eles chegaram, na verdade, a história que eles contaram dos indígenas e tudo mais não é aquilo que aconteceu. Eles tinham cidades imensas e toda a estrutura, só que tudo conectado com a floresta. Então tem rios, tem um monte de coisa, assim, uma estrutura gigantesca, cidades gigantescas, todas estruturadas dentro, respeitando a natureza, totalmente diferente da cultura de lá. Mas é isso, como você não conhece aquilo, você acha que aquilo nunca existiu. E aí toda a história contada do Brasil, da floresta amazônica e tudo mais, é baseado naquele conjunto de crenças que aqueles europeus tinham naquela época. Sim. Fora o historiador, o escritor, o não sei o quê. E não é isso, cara, é fenomenal. Depois eu vou ver, e aí eu falo pra vocês, eu não me lembro mesmo. E eu achei muito, assisti com o Dino, né? Não, muito interessante. É uma outra realidade. E aí eles estão agora, né, escavando, lá tem várias comprovações de civilizações ali, que tinha a tecnologia deles e tudo mais. Legal. Tudo sendo comprovado por conta disso. Um criador de conteúdo que eu não vou lembrar o nome dele agora, porque é difícil, que ele fica fazendo uns vídeos no meio da Amazônia, mostrando umas construções aleatórias, assim, que ele encontra. Então, e bem legal. aí, nossa, eu achei isso fenomenal. Eu falei, cara, faz todo sentido. Por que na Europa era tudo avançado e aqui era tudo primitivo? Só porque eles queriam que fosse assim, entendeu? Então é isso, as distorções cognitivas, que são as interpretações equivocadas, estão aí o tempo inteiro. Por isso que ao longo da minha jornada, quando eu não me conformava com essa verdade absoluta que as pessoas me ofereciam, nunca me conformei com isso e fui em busca de todo o conhecimento e de tudo que eu faço até hoje, eu cheguei até onde eu cheguei. Porque se você acredita 100% em uma coisa, você nunca vai ter acesso às outras infinitas possibilidades daquela coisa ser. Só que são infinitas possibilidades. Sim. Eu até conversei isso com uma amiga minha, que a gente estava falando sobre as pessoas que mudam de religião, ou tem, do nada a crença delas muda, sabe? Por exemplo, alguém que não tinha religião, aí se converteu. Era da Umbanda e virou crente. E as pessoas... Tem uma menina até no TikTok que estava sendo muito atacada por causa disso, porque ela era da Umbanda e depois virou crente. Só que foi só um novo jeito dela
pra ela desenvolver a espiritualidade dela, a crença dela, a fé dela. E assim, as pessoas estavam extremamente revoltadas porque ela mudou. E ela só foi pra outra coisa que fez sentido pra ela. Gente, olha, eu tenho pena dessas pessoas que vivem a vida em função de, É muito de doido, fazer isso né, com os cara? outros. Sabe o que que é isso? Quando uma pessoa é fofoqueira, tem uma menina lá em Salvador que ela é muito fofoqueira, né? E assim, com coisa que a vida dela é uma uva. E aí, o que que o fofoqueiro faz? Ele foca no defeito ou na questão do outro, na tentativa de diminuir a dor gigante Sim. que ele próprio sente. Porque se eu tô olhando para sua vida, eu deixo de olhar para a minha. E aí, se eu passo a minha vida inteira falando de fulano, ciclano, não sei quem, não sei quem, não sei quem, não sei quem, eu estou desfocada de mim. Então eu esqueço que a minha Sim. vida é uma merda. Sim. Entendeu? Então, assim, essas pessoas que perdem o tempo delas indo lá criticar, julgar, baseado em nada. Eu tenho um lema na minha vida, e esse lema é muito isso, assim. Calce os sapatos que eu calcei, percorra o caminho que eu percorri, e aí você abre a boca para falar alguma coisa de mim. Caso contrário, você não sabe porra nenhuma da minha vida. Então fica caladinho. Porque qualquer julgamento ou interpretação ao meu respeito vai ser um mero espelho do seu conjunto de crenças e não do que eu sou de verdade. Sim. A boca fala que o coração tá cheio. Não, e tudo isso que eu tô explicando nesse episódio só prova isso. Eu só enxergo no outro aquilo que tem dentro de mim. Sim. É quase uma confissão, né? Exato! Então, para que eu vou ficar dando importância se fulano e ciclano tá falando mal de mim? Se eu sei que, na verdade, ele tá falando dele mesmo. Sim. E é muito bizarro ver essas movimentações. Eu sempre trago essa parte da rede social porque é uma coisa que está muito presente na minha vida com as coisas que eu faço. Mas eu nunca entendi. Por exemplo, quando eu não gosto de um vídeo de uma pessoa, ou eu não gosto do que a pessoa falou, eu passo o vídeo. Exato. Eu vou pra outra coisa, Exato. eu vou assistir alguma coisa que eu gosto. Cara, tem gente que pra falar cada atrocidade, fica lá. Por quê? Eu não consigo. E aí, tipo assim, olha pra vida dessa pessoa. O mal da menina, o grande pecado, a coisa horrível que ela fez foi ir dar Umbanda pra virar crente. Tipo, por que você se importa com isso, sabe? Porque tá tirando o foco de si mesmo. É muito doido, cara. Muito doido. Tá e isso é com tudo, si com absolutamente tudo na internet. O Twitter, então, minha Nossa Senhora. Não, você me disse que as pessoas pagam superchat pra poder falar bobagem. Sim, às vezes eu e a Giovana, a gente tá apresentando o programa lá de notícias e o cara paga o superchat pra xingar a gente. Meu Deus. Tipo, você tá dando o seu dinheiro pra mim xingar por quê? Exato. E agora eu nem lembro do seu nome, quem que você é, o que você falou, e você gastou o seu tempo. Não, com e isso. aquilo fica remoendo dentro da pessoa. E tem gente que fica no chat assim, isso é muito engraçado. A pessoa fica assim, não tô gostando dessas duas aí. Aí dá 2 minutos. Nossa, como vocês são burras. Nossa, como vocês são chatas. E continuam eu ali. tô saindo, hein? Meia hora depois. Agora eu vou fechar. Tipo, cara, Meu Deus. vai. Por que você tá aqui há todo esse tempo, sabe? E aí você fica com dó, tipo, você fica, pô, coitadinho dessa pessoa. Não, deve você estar pode- acontecendo alguma coisa, sei lá. pode ter certeza Bem disso. ela não tá, sabe? A vida daquela pessoa. E é muito doido. Isso é uma coisa muito engraçada que acontece em muitas lives na internet, que é a pessoa avisar que ela está saindo. Ou de canais no YouTube. A pessoa vê um vídeo e fala, agora eu vou sair desse canal. Cara, você não tá no cinema e você fala, gente, aqui ó, não gostei desse filme, tô saindo da sala, hein? Vai, cara, pode ir, por que você tá avisando todo mundo que você vai sair? É isso, assim, eu sempre tive um problema com seres humanos. Eu acho os seres humanos uma raça bem complicada, É cara. bem complicado, cara. Juro, não é à toa que eu fui fazer psicologia, não é à toa que eu fui atrás de todo o conhecimento que eu tenho hoje, porque eu falo, cara, isso aqui é um hospício. É um hospício. Isso aqui é um hospício, Isso, as pessoas precisam parar para olhar para si mesmas, para estudar, entendeu? Para poder abrir a cabeça, senão isso daqui não vai ter fim. Só vai piorar, cara. E um alívio é você começar a ver as coisas de uma forma cômica, porque senão você fica doido. Exato. Você tem que ficar rindo das coisas. Exato. E outra, quando você estuda essa questão da energia,
tudo que você emana volta para você, não tem como. Sim, Então, se eu tô te xingando inteira, isso tá repercutindo em toda a malha energética que conecta tudo e todos. Uhum. Gente, olha. É Por isso doido que eu demais, quis muito cara. fazer esse canal, para poder ver se abre, ajuda, diante de várias outras pessoas que estão fazendo isso também, a abrir a cabeça das pessoas. Sim. Precisa, gente. Sabe por quê? A gente está destruindo o planeta. A gente está destruindo uns aos outros. As pessoas estão cada vez mais infelizes, mais ansiosas, mais depressivas. O índice de suicídio altíssimo. Entende? Então, assim, que futuro que você quer dar para os seus filhos, cara? Que futuro que você quer para você próprio? Se a gente não começa a se mobilizar e trazer esses assuntos para as pessoas refletirem, para as pessoas sair desses paradigmas incrustados e abrir a cabeça e começar a emanar uma vibração diferente, eu não sei onde é que a gente vai parar. Não tem como. Sim. E agora tem aquelas duas novas coisas que estão falando muito, que é a do FOMO, que é o Fear of Missing Out, né? Por causa das redes sociais, que é o medo de você estar perdendo algo. Menina, eu já Então, tive as pessoas paciente de ter crise de pânico na minha frente porque ela tinha postado uma coisa no Twitter e aí entrou pra sessão. E ela começou a ter uma crise de ansiedade porque ela começou a surtar o que as pessoas estariam falando daquele comentário que ela fez no Twitter. Uma menina novinha. Isso tá acontecendo Isso dá muita dó, e as pessoas estão gente. muito viciadas. E as pessoas não percebem o quão viciadas elas estão em rede social. E vira automático, tipo, às vezes você não vai olhar nada, mas você pega o celular e faz assim. É o fear of missing out, que você tá com isso, sabe? E aí o que além acontece? do cérebro podre, né? Que é aquele outro Exato, que vai fritando todo o cérebro da pessoa e toda a mensagem subliminar que está sendo passada ali, naquelas notícias, aquelas propagandas, aquelas coisas todas, e indo tudo, essa programação podre pro subconsciente. É isso. Somos muito necessárias nesse YouTube. Gente, então é isso. Sim. Deixem as suas dúvidas aqui embaixo. Se não entendeu alguma coisa, ou ficou em dúvida, ou queria... eu quero que você fale um pouco mais sobre tal ponto. Bruna, aquilo não fez muito sentido para mim. Fala sobre isso de novo. Porque agora que a gente está no início, a gente vai trazer os temas. Mas a ideia é que vocês, à medida que a coisa for acontecendo, que vocês também sugiram o que vocês querem para a gente ir... Porque é uma grande comunidade isso aqui. A gente está aqui para ajudar vocês. Então, podem trazer casos reais, podem sugerir, fiquei com essa dúvida, gostaria que você me ajudasse, ou então fala um pouco mais sobre isso. Participem aqui junto com a gente, que a gente vai ter o maior prazer em trazer todos esses assuntos para a gente discutir aqui. Exato. Toda sexta-feira vai ter um episódio novo, muito legal, como esse que você acabou de assistir. Isso. Toda sexta-feira, meio-dia. Se curtiu o vídeo, curta, compartilhe, se inscreva no canal. Isso. Se você chegou aqui agora, assista o primeiro. Acho legal ir assistindo na sequência, porque, né, para ter uma lógica ali na coisa. E clica aqui embaixo para baixar o e-book que a gente deixou disponível aqui para vocês. Isso, tá bom? De graça, é só baixar. Só baixar. Tá bom? A gente se vê então na semana que vem, pessoal. Muito obrigada por vocês estarem aqui. E até semana que vem. Tchau. Beijo. Tchau.